recomeçar aqui. Reinicia. Vou recomeçar aqui, retomar minhas questões aqui. Então, todo mundo fala, quando vai se relacionar com os matemas lacanianos, as pessoas até perguntam, essa pessoa fala português porque é tão lacanês, né? Tão difícil os matemas. E de fato, tem toda uma tradição de defesa de mercado que pretende construir uma psicanálise muito rebuscada. A gente vê, quando Freud escreveu, ele falava isso, eu e super-eu. E lá na hora o editor inglês disse, não, bote as palavras em latim, id, ego, superego, que fica muito mais chique. Então, eu gostaria de aproximar os matemas e não de torná-los complicados, como tradicionalmente eles estão sendo feitos. Então, geralmente, as pessoas apresentam com exemplos da mitologia grega, da literatura clássica, que nos é muito familiar para nós universitários, mas a maior parte das pessoas não conhecem Hamlet, Édipo, ou essas referências soam muito rebuscadas, muito distantes. E é por isso que eu convido vocês a embarcarem comigo nessa hipótese da gente escutar os matemas como se fossem um poema, como se fossem ritmos movidos por aquelas setas que fazem os tipos de discurso. Eu espero que vocês estejam. Vamos ver aqui a primeira fórmula para vocês. A minha intenção é aproximar da música popular brasileira de algumas canções que eu espero que vocês conheçam. São essas aí que eu escolhi, o Baião de Lacan, do Ginga com Aldir Blanc, Volte para o Seu Lado, Arnaldo Antunes, Vambora Mar, do Chiclete com Banana, que a Adriana Calcanhoto gravou, Águas de Março, Quereres, Evidências, Febril. Todas essas músicas eu vou lançar mão delas para tentar aproximar esse calculista que a Marília Mendonça gravou, aproximar dos matemas. Claro que não vai dar tempo, o que me parece agora, a gente só lançar uma sementinha e continuar, quem sabe, se vocês gostarem dessa ideia, em março a gente continua, retoma de novo, dessa vez a gente vai aprender a mexer com todos esses detalhes, essas tecnologias. Então, vamos, Ricardo, para o próximo. Essa é a fórmula genérica dos 4 discursos, dos matemas de Lacan. Ele formulou isso em 1971, numa época que estava muito na moda dizer que, finalmente, as ciências humanas tinham encontrado um modelo para ser tão avançada, tão legal, tão reconhecida quanto as ciências naturais. Então, o projeto dos matemas é ser um modo de escrever a clínica exata, como as ciências da linguagem pretendiam. No entanto, a gente tem que atualizar esse projeto. Assim como a psicanálise se atualizou. Por exemplo, com Freud, vocês viram que ele falava aquele texto recordar, repetir, elaborar, tentando resumir esses 3 momentos da teoria. No começo, a gente pensava que a pessoa se aproximava da gente sofrendo, me ajude, não está dando certo. Aí a gente tentava, junto com ela, recordar traumas vividos na infância. Foi assim que a psicanálise ficou famosa. No entanto, não é assim mais no segundo momento da formulação freudiana, quando ele diz não precisa ir lá para a infância. A gente repete isso o tempo todo, todos nós, a cada vez que a gente diz não estou entendendo nada, não estou conseguindo, não estou acertando, isso é muito além do que eu consigo. A gente está repetindo um padrão, um jeito de se relacionar com o mundo típico dos primeiros anos de nossa vida, quando a gente não sabia nem falar e nem andar. Então, a infância não fica para trás, ela nos acompanha com os ônus e bônus disso, né? Então, essa é uma concepção de infância que a psicanálise abre, modificando aquela ideia dos psicólogos de que há
uma evolução da criança, né? Assim como tem os dentes que vão nascendo, vão caindo, com a gente não. O inconsciente, ele não tem idade, ele é atemporal. E ele também se presta, portanto, essa fórmula, ela vale para todos nós de qualquer idade, pessoa idosa para criança, negros, esquimós, pobres, ricos, qualquer pessoa pode compreender o matema lacaniano e entender o que está acontecendo, independentemente dessas flutuações, dessas diferenças que são tão caras ao pessoal das ciências sociais. Os algoritmos das ciências sociais, eles pretendem prever e organizar a vida das pessoas em função, por exemplo, da situação socioeconômica dessa pessoa. Nós, na Casa Freud-Lacan, a gente está nesse limite, porque o nosso público-alvo são pessoas em situação de vulnerabilidade social. Mas essa fórmula pretende atingir qualquer pessoa que seja um agente do seu discurso. Quer dizer, não é um eu, é uma posição discursiva, o agente. O outro é a posição discursiva desse que a gente se reconhece. Nossa, a gente diz, mas olha que fora que eu dei. Nossa, mas eu esqueci. Nossa, mas eu não sei como é que esse sintoma aconteceu comigo. Esse é o outro de nós, o agente e o outro, com quem a gente fala dentro da gente mesmo. E esse dentro da gente, ele tem essa interseção com a outra pessoa com quem a gente fala, o outro eu, que também está na nossa frente. Então, vejam que essa primeira confusão, esse primeiro paradoxo, ele é repetido nos provérbios. Por exemplo, quando a gente diz o que Pedro diz sobre Paulo, diz mais de Pedro do que de Paulo. Quando a gente se refere a alguém, a gente está se referindo ao modo como a gente se vê nessa pessoa. E aí, o que é a produção? É que a gente produz esse agente. E a verdade, que é um efeito, vai incidir sobre o outro. Observem a mudança epistemológica que esse matema produz numa compreensão do que é o humano. Primeiro, a verdade é um lugar discursivo, que vai mudar a depender do tipo de discurso. Vejam que antes, na filosofia, a gente tinha a verdade como adequação, né, entre o que é dito e a realidade. Esse negócio é verdade ou não é verdade? Vai lá, vamos ver, foi verdade ou não foi verdade? O que foi que aconteceu? Ah, mas isso não é verdade? É assim que a gente fala, né? Quando você entende o que é um matema, você entende também um outro modo de pensar a verdade. Por isso que eu digo, é melhor a gente mudar o termo. A gente não entende o matema, a gente apreende o matema, a gente saca o matema. É isso que eu convido vocês a fazerem. Não a tentar pegar como a gente faz, como se fosse uma coisa racional, mas justamente como um recurso para abrir a gente para um século freudiano, onde a noção de inconsciente possa ser levada em conta. Então, a gente vai agora destrinchar essa fórmula, não pensando nela como um utensílio, né? Não é como um saca-rolha, uma coisa que a gente vai usar para falar melhor, para manipular os outros, para atender melhor, não necessariamente. Não é um utensílio, é mais um instrumento. E eu entendi essa diferença num livrinho muito legal do Alexander Poiré. Aqui vou fazer uma pausa para falar de história da ciência, tá? Porque o matema faz parte da história da ciência. Então, vou comparar com um outro instrumento que é importante a gente observar. A luneta. Então, no começo da modernidade, né, na época de Galileu, ele chamava as pessoas lá na praça e dizia: olha que legal, essa aqui é a luneta, ela é feita com um vidro que amplia. E a gente olha para o céu, então fica provado que a Terra não está no centro do universo. Ninguém queria ir olhar essa luneta. E o coitado do Galileu quase que morreu na Inquisição por causa desse instrumento, não é um utensílio. Por quê que eu estou chamando de instrumento?
Porque não vai fazer sentido nenhum aquele monte de pontinho luminoso no céu se a gente não tiver uma teoria por trás nos orientando a considerar aquilo que eu estou vendo como uma prova de que a Terra não está no centro do universo. O matema, ele é uma prova de que o eu não está no centro da nossa consciência. Nós não somos senhores em nossa própria casa. Não somos nós que mandamos nas nossas emoções. Nós somos carregados pelo discurso. É isso que diz o matema. O que mais que eu poderia dizer nessa? Sim, por que eu estou trabalhando, então, agora, chamando a atenção de vocês para a gente colocar os exemplos na música. Vocês vão dizer, aqui tem 4 retângulozinhos com os nomes, né, das posições discursivas, que vocês vão aos poucos aprendendo, tenham calma, que aos poucos vai ficando mais claro. E vocês estão vendo as setas. Cada discurso vai ter um jeito diferente de lidar com as setas. Os 4 discursos radicais são histérico, universitário, analista e do mestre. Nesses 4 iniciais, as setas são sempre desenhadas desse mesmo jeito. Mas nos outros que foram formulados depois, a viciado, capitalista, discurso da estupidez, as setas mudam. Então, por que eu estou chamando a atenção para as setas? Na live passada, a Lorena, acho que chama Lorena, uma pessoa perguntou, onde é que entra o inconsciente no matema? E aí eu respondi que é nas setas. A energia, a força de vida da gente, onde é que ela é representada nesse desenho? Nas setas. E vocês observam que tem uma direção nas setas, elas se cruzam, portanto, tem uma interdição nessa parte aqui de baixo. E existe uma contenção de energia, que vai ser um dos modos da gente entender o que é inconsciente. Mas é essa contenção de energia que vai fazer com que nós compreendamos o circuito da pulsão. O que é a pulsão? É um conceito freudiano que vai explicar o que tem a ver esse monte de estrela com a gente. O que tem a ver uma fórmula com o nosso corpo. Como é que pode, por exemplo, Lévi-Strauss e os xamãs, os pais de santo, tanta gente que trabalha com essa coincidência entre a palavra e o corpo, encontrar uma eficácia. A pulsão é uma forma da gente representar isso. E a música, ela é uma das maneiras da gente pensar a voz. A voz humana é um objeto da pulsão. Não se preocupem que isso vai ficando claro aos poucos. E a música, para mim, então, é uma atualização da voz, uma atualização do circuito pulsional. Quando a gente gosta de uma música, vocês já repararam? A gente se arrepia, a gente sente um frisson no corpo. Quem gosta de música, então, sente isso com mais facilidade, porque vai experimentando essa emoção que a música traz. Então, por que alguma coisa treme? Por que uma coisa vibra? Porque há uma resistência, porque aquele fluxo não é contínuo. É isso que trata a pulsão. A pulsão é como se fosse uma atenção da gente para o fato de que o nosso próprio corpo é um verdadeiro mapa. Essa energia, ela não circula livremente, por isso nós somos dotados de erotismo, dotados da propriedade de fazer sintomas, porque a energia, ela trava, como vocês estão vendo na parte de baixo desse matema. Antes de passar para o próximo slide, eu queria chamar a atenção para essa expressão matema, né, que vem de matemática, do projeto lacaniano de organizar a psicanálise nos moldes da ciência, utilizando a matemática, e que eu estou aqui aproximando da música. Matemática e música têm tudo a ver, embora a gente pense, matemática é um negócio rigoroso ali, e a música é um negócio que você viaja na maionese. Não, observe o que tem em comum a matemática com a música.
quando você escuta uma música que lhe emociona, ela entra no seu corpo de tal maneira que você sente como se ela produzisse uma harmonia, uma coerência entre os seus neurônios, vamos dizer. A matemática também. Se você faz uma conta, a coisa mais simples, 3 vezes 4, 12. 12 dividido por 4, 3. Tem uma harmonia na matemática que, infelizmente, esse ensino utilitário no qual ela é reduzida nos atrapalha a observar. Mas a beleza da matemática, a emoção da gente, a completude da demonstração de um teorema é análogo, é similar à emoção que a gente sente quando escuta a música que nos é afeita, além de uma série de outras coisas que a gente pode marcar um outro dia para continuar essa ligação entre matema e matemática. Vamos trazer essa mesma ligação para o mitema do Lévi-Strauss, porque ele é também um dos inspiradores dos matemas lacanianos. Não sei se vocês já ouviram falar nele, Claude Lévi-Strauss, ele foi um dos fundadores da USP aqui em São Paulo, e ele estudou, então, os mitos brasileiros. Assim como, por exemplo, Vladimir Prop estudou o folclore, os mitos, os folclores, os contos folclóricos da Europa. E o que esses caras entram em acordo? Eles observam que os mitos são muito parecidos em qualquer lugar do mundo. Vejam como eles nos ajudam a entender o matema. Se você entende o que é um mito, você entende o que é um matema. E de que é feito um matema? O Lévi-Strauss diz, vamos recortar o mito em pequenas partes e vamos denominar essas partezinhas de mitemas. E para que esse negócio de estudar partezinha? Para que o mito? Bom, o Lévi-Strauss escreveu um livro que se chama A Eficácia Simbólica, que é a mesma eficácia que a gente sente quando uma sessão dá certo, quando um processo analítico permite a gente observar um sintoma se dissolvendo. Um exemplo muito famoso do Lévi-Strauss era de uma mulher que estava dando à luz ao seu filho e o processo de expulsão do bebê não estava acontecendo. Então, o bebê ficava lá travado, sem conseguir encontrar o seu caminho de saída. Chama o xamã, lá vem o xamã. O que ele faz, esse xamã? Ele conta para ela como foi que o mundo começou, como foi que aquele grupo estabeleceu um jeito de dar conta da chegada do ser humano no planeta Terra e, portanto, um lugar para essa mulher nesse grupo. Isso possibilitou, no caso que o Lévi-Strauss observou, que esse bebê nascesse. Isso se chama a eficácia simbólica, o momento em que a palavra do xamã encontra o corpo dessa mulher. Palavra e corpo entrecruzados. O matema é feito de setas e palavras. As palavras são as pulsões, a energia, o ritmo, por isso eu aproximo a voz, a música. E as palavras são as letras, que nós vamos aos poucos nos aproximando delas. Antes de continuar, eu vou só contar um momento em que eu experimentei essa eficácia simbólica na minha própria prática, num momento em que eu estudava os matemas lacanianos. Isso já há um tempo, em Brasília, quando eu fazia oficinas de histórias com crianças em situação de rua. Então, esse menino, ninguém sabia a idade dele, ninguém sabia nada sobre ele, porque desde muito pequeno ele tinha sido entregue ao serviço social, que não sabia onde estavam os pais dele. A idade dele era aproximada, ninguém sabia a data do aniversário, ele ficava assim, poxa, não sei qual é o meu signo, não pode fazer mapa astral, não sabe qual é o ascendente. A pessoa que não sabe a data do nascimento fica muito constrangida, assim como também, cadê o seu endereço? Onde é que estão seus pais? Não sabe, ninguém sabia nada. A cidade onde nasceu, nenhuma ideia. Então, ele era conhecido por isso. Ele era João, um menino que não sabia
nada sobre as suas origens, não sabia nem mesmo em qual cidade ele tinha nascido. E nesse dia, eu já contei esse caso na live passada, eu vou contar de novo, porque algumas pessoas não entraram, e porque eu comecei a prestar mais atenção. Quando eu contei esse caso em janeiro, eu não tinha me dado conta de uma coisa muito importante. Eu cheguei na sessão, e, claro, ele era o meu queridinho, porque ele tinha um xodó com a poesia. Então, você encontrar um menino de rua que lhe acompanha no relato de Haikais, é como se você recebesse um presente dos céus, assim, você recebesse uma bênção. Você ter na sua oficina uma criança que se deleita com o poema e que você vê no rosto dela que ela estava esperando a hora da oficina, que ela pedia, mas leia de novo, que poema bonito, olha essa palavra, que palavra mais bonita, que palavra saborosa, colorida. Era essa criança chamada João, o menino que não sabe onde estão os pais. Então, ele também não conseguia ser alfabetizado, né? Nem conseguia ficar parado na escola, não tinha nada que possibilitasse a ele ficar quieto num lugar. Se ele não sabia nada de onde é que ele vem, como é que ele podia se segurar? Essas perguntas, as setas, né, no pensamento dele, eram um borbulhamento permanente. Ele não segurava essa onda de ficar parado num lugar, não se concentrava, não tinha foco. E, a partir dessa sessão, ele mudou essa dinâmica energética. Até de nome ele mudou. Então, eu considero isso uma prova da eficácia simbólica em função, e eu acho que faz sentido que, nesse momento, eu estava estudando os matemas lacanianos. Como foi a sessão? Eu cheguei com um livro de poemas de duas poetas lá da cidade que eu nasci. E eu cheguei já dizendo, olha que livro legal, João. Esse livro é da Marilena Albuquerque, que é de Teresina, a cidade onde eu nasci. E o livro era assim, são duas poetas. De trás para frente era uma, de frente para trás era outra. E ele ficava girando o livro, olha esse, que legal, mas que bonito. E eram sempre poemas muito curtos, muito breves, como haikais. E aí, pronto, então vamos fazer um poema agora. Chegou a hora de cada um pegar a folha de papel ofício, e ele fez uma moldura enorme, gastou horas e horas, não foi lanchar, pedia borracha, começava de novo, uma moldura linda nesse papel. E a gente tinha conversado sobre essa questão de não saber onde é que estavam os familiares dele, né? Nem pai, nem vó, nem mãe, ninguém. Não sabia cadê os pais. A gente tinha conversado sobre isso, ele tinha escutado essa história, né? E eu falei alguma coisa assim, tem pergunta que a gente não sabe a resposta. É assim, é melhor a gente aceitar que tem coisa que a gente não sabe. Então, ele pegou a folha de papel, toda desenhada nas bordas, e escreveu na folha de papel essa palavra, onde, O-N-D-E, e me entregou como se estivesse me entregando uma joia preciosa, e eu recebi como um poema concreto que nos emocionou a todos naquele momento, e o fato de que nós recebemos o poema assim. Ele não sabe onde estão os pais, mas ele sabe escrever a palavra onde. Então, isso eu entendo que é elaborar, receber o enigma que a pessoa que está sofrendo traz para a gente, não só para resolver, nós não somos assistentes sociais, a gente tem que ter uma aliança de amor com as pessoas que trabalham com o serviço social, mas não podemos reduzir o nosso trabalho ao trabalho da assistente social. Porque os formulários, as coisas todas, têm que ter um caminho diferente da nossa escuta. A gente escuta a relação daquela pessoa com a linguagem. É o eu dessa pessoa que está sendo trabalhado com a gente para a gente oportunizar que ela entenda que o que ela diz pode ser escutado como um poema. E a minha reação ao poema, a reação das outras pessoas, o menino passou a se chamar João Poeta e passou a segurar
a escolarização. Então, se a gente trouxer esse exemplo aqui para a nossa fórmula, a gente pode... Peraí, antes de trazer para a fórmula, vamos mostrar as letras. Vamos, Ricardo, poderia passar para o outro? Então, o Matema dos 4 discursos, ele é feito daquela fórmula que vocês viram, agente, outro, verdade, produção, e dessas letras, S1, S2, S barrado e objeto A. Vocês estão vendo que tem 3 tipos de sujeito, e um que é uma letra diferente das outras, que é um A. Então, que danado de S1 é esse? Que S2 é esse? Um jeito que me pareceu muito interessante de compreender, novamente eu digo, estou dizendo aqui como foi que eu entendi. Eu não sei se vocês estão me acompanhando. Cada um de vocês vai ter que criar o seu modo de aprender o que é esse sujeito. Eu trago para análise sintática, por exemplo, se eu disser a causa da morte das pessoas em Petrópolis são as águas. Foi a enchente. Não, está muito difícil essa frase. Espera aí. Se eu disser Ricardo ajudou... Ricardo me ajudou. Aí a gente pergunta para o verbo. Quem me ajudou? Ricardo. Qual é o sujeito dessa frase? Ricardo. Se eu disser chove, qual é o sujeito dessa frase? Oração sem sujeito. Vocês estão lembrados, gente? Eu espero que vocês estão lembrando, vocês não estejam me deixando aqui sozinha nessa rememoração da análise sintática. Então, é isso mesmo, os tipos de sujeito. S barrado seria a oração sem sujeito. S1 é o significante que vai dar uma conotação ética para aquela frase que a gente está dizendo. Por exemplo, Ricardo me ajudou. S1 vai ser, e por quê? Ele está participando da Casa Freud Lacan, ele está ajudando também. Então, o S1, que é o significante, ajuda. Qual é a palavra nessa frase que eu vou colocar no lugar de agente, como S1, para que a gente compreenda o desdobramento ético do que essa frase está trazendo. Isso é o S1. S barrado é a oração sem sujeito. Por exemplo, se eu disser, não sei como foi que isso me aconteceu, eu fiquei com catarata nos olhos e precisei fazer uma cirurgia. Olha o que foi que eu disse. Eu não sei como foi que isso me aconteceu. Então, o negócio que aconteceu no meu corpo, os olhos são meus, e, de repente, eu não estava mais conseguindo enxergar. Então, é uma oração sem sujeito? Sim, porque eu estou dizendo que eu fiquei com catarata, mas não fui eu que fiz a catarata. Antes eu tinha dito, quem foi que me ajudou? Foi o Ricardo. E quem foi que fez eu ficar com catarata? Foi isso. Então, é uma oração sem sujeito no sentido de que eu não determino, eu não coincido com a ação que está sendo desenvolvida para eu relatar isso que está me acontecendo. E o S2? Bom, aí cada um vai entender de um jeito, realmente cada um vai entender de um jeito. Vou dizer como foi que eu entendi. Trata-se de um paradoxo. O que é um paradoxo? É uma coisa contraditória por si. Quando eu digo S1, o 1, ele tem necessariamente que partir de um zero. A minha voz, ela não vai soar se ela não tiver um fundo que acolha esse som. Uma cor só vai existir se ela tiver uma superfície sobre a qual ela faça um contraste. Todo um advém de um zero. Vocês concordam até aqui? Alguém não entende por que todo um supõe um zero? E se eu estou falando que todo um supõe um zero, eu estou falando de uma distância entre esse zero e esse 1. Se não, fica 0,1, 0,459 milhões, todo um.
advém de um zero, e para que o zero chegue até o 1, eu tenho que reconhecer um espaço vazio. Isso é o S2, no meu modo de entender. É o fato de que todo significante só existe desdobrado, só existe em dupla, só existe de 2 em 2, porque não existe o 1, porque todo 1 é 3. E o objeto A? Bom, aí é que cada um vai entender mesmo do seu jeito. Cada um vai ser convocado a entender do seu jeito como é a compreensão, a apreensão dos conceitos lacanianos. O objeto A é uma espécie de ilusão de ótica afeita à nossa condição evolutiva humana, que nos condena a ficar o tempo todo achando que aquele objeto lá, aquele, mas tem que ser aquele ali, se não for aquele, não serve. Vai preencher essa falta constitutiva entre o 0 e o 1, entre o sujeito e a sua imagem. Que falta constitutiva é essa? Para a gente falar enquanto eu, a gente tem que supor uma imagem. Senão, a gente não consegue ter. É como a história da cor em relação a uma superfície sobre a qual ela vai se inserir. Se eu digo eu me esqueci, por exemplo, vocês observam que tem dois? Tem um que se esqueceu e o outro que está sentindo constatando esse esquecimento. Então, são dois. Tem uma pessoa e tem a sua imagem. O objeto A é aquela parte dessa imagem que a gente supõe que vai completar a gente. O objeto A é um objeto algébrico, ele não existe na realidade. Não é uma pessoa, não é um carro, não é uma água, não é um óculos, não é o colírio. O objeto A é uma construção algébrica, é uma construção teórica que pretende dar conta desse fato, de que só existe uma pessoa capaz de ter consciência de si se uma parte dela comportar esse vazio que a gente chama de inconsciente. Então, o inconsciente não é uma falha, não é um defeito. Ah, mas isso é inconsciente. É, exatamente. E isso vale para a linguagem de qualquer ser humano, em qualquer época e em qualquer lugar. Se é uma pessoa que fala, ela tem a prerrogativa, ela tem a possibilidade de dizer um eu, portanto, de se reconhecer numa imagem no espelho. Não sei se vocês sabem que são 5 os animais, até onde eu sei, tá, gente? Pode ser que eu esteja enganada. Por favor, alguém me informe se por acaso tiver mais aí que eu estou por fora. Então, os elefantes... Gostei dessa criatura. Oi? Não sei. Oi? Os elefantes, os cetáceos, que são as baleias e golfinhos, os macacos, as pombas e os seres humanos. Nós nos reconhecemos no espelho, nós e esses outros seres vivos. O eu é uma construção decorrente dessa identificação da gente com uma imagem. Ao contrário dos outros seres vivos, esse nosso modo de nos identificar com uma imagem inclui uma ilusão de ótica particular da nossa espécie. O objeto A é o nome que se dá a essa ilusão de ótica. E vocês estão vendo lá, na nossa fórmula, o objeto A, o S1, o S2 e o S barrado, eles vão preencher aquela fórmula de maneiras diferentes. E, com isso, vão gerar tipos de discursos diferentes, que são modalidades diferentes da gente fazer essa busca pelo objeto A. Isso acontece com ritmo, com melodia, com voz, com música. Para mim, no meu modo de entender, é o jeito mais legal de se pensar um tema. Vocês querem fazer uma pausa para a pergunta ou continuo? Como é que está indo aí, Luísa? O que você acha? Vixe, não tem ninguém ouvindo? Está muito bom, Eugênia. Excelente.
Agora, Então, eu não sei se o pessoal quer uma pausa ou quer que continue. Querem fazer alguma pergunta? E, gente? Passamos para a primeira música ou alguém quer perguntar alguma coisa? Cadê a imagem? Oi? Quer ver? Cadê a imagem? Qual imagem? Eu queria levantar um questionamento que, ao mesmo tempo, não é exatamente um questionamento, é até que seria a gente pensar, não é? A partir do que você disse, que para mim ficou muito claro, e que foi um diálogo que surgiu a partir da última palestra sua, onde você trouxe a mesma questão, mas agora abordando com mais profundidade o objeto A. E aí me vem que a origem do que a gente tem pensado como você falou, não é? Aqui é um lugar, uma instituição, um espaço onde a gente está buscando questões e pensando como é que a gente chega nessa harmonia com esse público, com essa forma de público. E aí eu acho que é muito coerente a gente pensar nessa coisa do conceito do sujeito, do S1, do S2, do S3, do S4, S barrado, infinito. Bem como, né, essa ênfase ao objeto A em si. E aí me vem uma pergunta, quando você colocou o caso do João Poeta, eu fiquei pensando aqui, Eugênia, como é que ele questionou uma pessoa que não sabia nem onde morava, né? E não sabia de onde veio, mas ele soube dizer ou escrever onde. E eu fico pensando nessa discussão nossa na Casa Freire Lacan, como é que a gente vai nortear quem a gente vai escutar. E eu trago para uma discussão que eu acho que precisa ser mesmo até para a Casa Freire Lacan, e dentro dela, nas nossas reuniões internas, porque aqui está aberto, que pode ser também, mas como é que isso... desliga aí... Desculpa, ligaram uma coisa aqui. Mas como é que a gente pode pensar a partir daí? Porque a gente sempre coloca, mas isso é uma leitura analítica, mas a psicanálise tem outro discurso, a ética psicanalítica é outra. E eu acho que exatamente pelo que você está pontuando, explicando, ensinando e transmitindo, é que isso vem de uma forma muito clara para mim, que a gente precisa cada vez discutir isso mais. Quem é que a gente vai atender? Como é que a gente vai atender? É para o povo? É para o povo pobre? Porque o povo rico não vai para lá. E, inclusive, a casa já está pensando como fazer essa triagem, como fazer essa seleção de quem pode ser atendido lá. Mas quem pode ser atendido lá é quem tem contra-cheque, quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, ou é quem tem sofrimento e precisa tentar reorganizar essa cadeia de significantes, né? E aí isso mesmo, Raquel. Legal. Muito legal. Eu vou dizer... Eita, eu interrompi? Tu ia falar. Não, eu estava só fechando isso, né? Que eu queria que, se você pudesse falar um pouco mais sobre isso, mas que se a gente assumisse até um compromisso de levar essa discussão a partir da sua palestra, ou seja, do seu trabalho, da sua construção teórica, que você não está dizendo uma coisa... tirando uma brincadeira, você preparou um trabalho para apresentar aqui para a gente, e se a partir disso a gente não colocaria para a Casa Freire Lacan como uma questão importante para a gente discutir lá. Eu super topo, porque o que eu estou trazendo aqui, como você muito bem observa, não é só assim, eu vou dizer aqui, ó, os 4 principais. Esse aqui, Lacan e a democracia, com a questão do discurso do capitalista, para a gente ver de que maneira a teoria dos matemas pode ajudar a gente a compreender o momento político que a gente está passando. Então, é a nossa ligação com a política. Se a gente está trabalhando com pessoas socialmente excluídas, a gente vai ter que lidar com essa questão. Mauro Dias, que é incrivelmente interessante. É um livrinho pequenininho, com a letra grande,
e com esse título incrível, Baratas e Rinocerontes. Ele vai comparar baratas e rinocerontes com o tipo humano que predomina nos nossos dias. Jário Gervasi, Atos de Fala, ele é o meu grande mestre, né? Eu componho, eu faço parte, eu sou aluna, Lela, do campo psicanalítico de Salvador, porque Jário Gervasi foi meu professor na graduação, e até hoje a gente é ligado. Se eu entendi alguma coisa de alguma coisa, meu Deus, foi Jário Gervasi que passou para mim, ele é a grande referência. E sobre a questão dos discursos, Aurélio Souza, que também é lá de Salvador. Mas, enfim, Raquel, é preciso a gente fazer uma aliança com os nossos vizinhos epistemológicos, né? O pessoal do serviço social, da antropologia, outros serviços que atendam pessoas nessa situação, que possam também ser consultados por nós, nos servir de inspiração para a gente traçar o nosso caminho na Casa Freud Lacan, que vai ser único, vai ser novo, ter Maria Rita Kell como interlocutora é o maior barato, gente, é muito legal, nós estamos começando muito bem. Então, o que eu vou dizer foi como foi que eu fiz quando eu fui fazer esse trabalho lá em Brasília, nas oficinas de histórias. Como a Luísa e a Ana Lúcia, quem trabalha em universidade aqui da Casa Freud Lacan, a Luísa, eu lembro de uma live que ela fez com a Ana Lúcia sobre esse negócio que tem agora desses cursos de graduação e em psicanálise. E eu fiz um doutorado com essas oficinas de história. E, naquele momento, a questão de definir, porque o meu orientador não gostava de psicanálise, eu tive que fazer o trabalho todo como se fosse uma dupla vida, né? Eu fazia um negócio e escrevia outro. E, naquele momento, tinha esse negócio, como é que você vai definir menino de rua? E tinha muito esse negócio, tem mais ONG cuidando de menino de rua do que menino de rua, de fato. Vão cair de pau na gente, vocês não tenham dúvida que vai ter muita crítica. A gente não tem que dar nem ovo, gente, não tem que nem ligar para a crítica. Não ligar, não dar importância, não dar bola para o nosso masoquismo. Porque a gente tem essa força aqui, as setas mostram uma força que goza, que adora sofrer. Eu convido vocês a gente ouvir música, ao invés de sofrer. Quando a gente estiver com vontade de sofrer, a gente vai cantar evidências, ao invés de nos chicotear uns aos outros e, principalmente, nos chicotear nós próprios. É por aí que a gente começa a acabar com o negócio, é quando a gente mesmo não se perdoa, não se aceita, não se acalma, como se a gente fosse pior do que os outros. Nós não somos nem melhor do que pior do que ninguém, gente. Então, era isso que eu disse. Quem é que vai ser o público da minha oficina de história? Quem quiser, quem chegar. Aí, se chegar um filhinho de papai, todo num carro, todo chique, eu quero fazer a oficina de história com a psicóloga da UNB. Pois chegue, está aqui, se sente do lado do menino que acabou de cheirar cola. Foi assim que eu resolvi, mas nem sei se essa solução vai dar certo aqui, ou se o fato é que eu consegui. Durante 4 anos, eu tenho algumas histórias incríveis que aconteceram, porque eu consegui parar de pensar nessas questões e focar na hora da sessão, focar na sessão, focar na formação da minha escuta. Porque uma coisa lá, quando o bebê começa a se formar da barriga da mãe, uma das primeiras operações que ele faz é parar de ouvir aquele barulho. A gente tem que sintonizar essa operação, não ligar, porque crítica vai cair de pau em cima da gente. O que elas estão? São madame, só quer se exibir, é para se promover, não sei o quê. Deixa para lá, vamos focar na nossa escuta, no projeto que Freud teve, Jacques Laberge, Ivan Correia, Paulo Medeiros, tanta gente, vamos botar para cima, e com música eu acho que a gente consegue. Vou dar um exemplo agora de como é que a gente purifica a nossa audição, se vocês me permitem essa expressão horrível, que é limpar, purificar, sei lá, nos livrar da nossa tendência masoquista a nos maldizer. É a palavra lar. Aliás, eu não sei se é o caso, mas
eu acabei de sentir aqui caindo uma ficha, né, no sentido de que a primeira música que eu escolhi foi Volte para o Seu Lar, a palavra lar aparecendo na música de Arnaldo Antunes, cantada pela Marisa Monte, e a palavra lar na música Gente Humilde, do Chico Buarque, né? Eu sou uma pessoa que fiquei órfã quando era criança. Então, eu perdi meus pais quando eu era criança. Não sei por que agora que eu notei que a música que eu escolhi como a primeirona, né, desse meu primeiro trabalho, depois que eu sou aposentada, que é trabalhar com vocês, eu agradeço muito vocês estarem me recebendo, né? A primeira música que eu escuto é essa, que fala da palavra lar, como o significante principal do exemplo que eu vou trazer. Ricardo, bote aí o discurso do histérico, porque tem 2 discursos que vão botar o significante barrado, o S barrado, aqui no lugar de agente. O discurso do capitalista e o discurso do histérico. Não se preocupem que vocês vão compreender, é porque no começo fica assim parecendo uma língua estrangeira, mas não é nada demais, principalmente quando vocês encadearem a história pessoal de vocês, como eu acabei de fazer agora. Então, aqui, de baixo para cima, aqui você tem o lugar da produção. Quem é que produz o S barrado? É o S2. É o fato de que eu vejo as outras pessoas terem pai, mãe, tarará, tererê, endereço e tudo. Então, nesse momento, eu me coloco como sujeito barrado. Eu, a órfã, que escolhi trabalhar com criança de rua, aliás, e que estou aqui apresentando esse trabalho a respeito, trazendo um monte de exemplo do meu trabalho com criança de rua. Então, quem é que produz isso? A certeza de que outras pessoas são diferentes de mim e desdobram essa palavra lar de uma outra maneira. Então, vou colocar 2 músicas para vocês verem a palavra lar como significante no lugar do S barrado. A música Volte para o Seu Lar, do Arnaldo Antunes com a Marisa Monte. Então, ela diz: aqui nessa casa ninguém quer sua orientação. Nos dias que tem comida, comemos comida com a mão. Nós rimos alto e falamos palavrão, mas não sorrimos à toa. O vento que vai à deriva é a nossa condição, mas não seguimos à toa. E aí ela segue. A palavra lar, nessa música, não tem nada de vitimismo. Ela diz: volte para o seu lar. Você não está dizendo que você tem um lar? Pois volte para lá, porque aqui não é um lar como os outros. É isso que faz a música do Arnaldo Antunes. Ela gira. E aí, como é que é o giro? O A vai passar para cá, o S barrado passa para cá, o S1 para baixo. Vocês sentiram o giro? Como é que por exemplo, a música do Gente Humilde, do Chico Buarque? Novamente, a palavra lar vai aparecer, o significante que eu vou escolher para colocar aqui no lugar de agente. A música do Chico Buarque, assim, eu gosto muito dele, viu? Não pense que eu estou criticando o negócio de com afeto, não, tá? Assim, a música diz assim: são casas simples, com cadeiras na calçada, e na fachada, escrito em cima, que é um lar. Pela varanda, flores tristes e baldias, como a tristeza que não tem onde encostar. Olha só a palavra lar, como é que aparece. Como se fosse um fantoche de casa. Como se as pessoas, por serem humildes, por serem pobres, não tivessem casa, não tivessem alegria, e porque danado que as flores têm que ser tristes e baldias, só porque a pessoa é pobre não é obrigado que ela seja triste. Então, vocês estão vendo, a mesma palavra lar aparece no discurso de Arnaldo Antunes e de Chico Buarque, representando o S barrado, mas em 2 discursos diferentes. No caso do discurso do Chico Buarque, o S barrado está no discurso do histérico. E, no caso do Arnaldo Antunes, está no discurso do analista, no discurso do mestre. Ele fica como S1.
volte para o celular. Você está pensando que aqui não tem orientação? Não temos perspectiva, mas o vento nos dá a direção. Então, é o mesmo S barrado, mas no discurso do mestre. Está começando a melhorar, a se aproximar? Então, você pode ver o S barrado como a pessoa rica. O que a pessoa rica vai querer fazer na casa Freud Lacan? Se ela tem dinheiro para pagar um analista, o que ela está lá na fila, se inscrevendo, fazendo? Mas e se ela disser, eu tenho dinheiro, mas eu não consigo gastar? Na minha casa tem muita comida, mas eu sou completamente anoréxica, não tenho um pingo de fome, eu sou bulímica, eu como e vomito. O que a gente vai fazer com essa pessoa? Se ela está completamente depressiva, cheia de coisas e incapaz de sentir tesão ou interesse por qualquer coisa que seja? Para que mais pobre do que isso? A pessoa anoréxica morre de inanição, igualzinho à pessoa desnutrida. Para isso que serve uma fórmula, para a gente escutar as pessoas como entidades algebricamente acolhidas no nosso coração, e não com o discurso das ciências sociais. Não pensem que eu estou falando mal das ciências sociais, estou dando essa impressão não, né? Gente, é o seguinte, eu estou ficando cansada e meus olhos estão doendo, eu acho que a gente podia parar por aqui e continuar no mês que vem. O que vocês acham? Eu acho ótimo, Eugênia, até porque tem muita coisa ainda para... Ô, Eugênia, eu daria uma sugestão para você mandar antes para a gente as letras das músicas, ou então as músicas que você vai trabalhar, e a gente procurar as letras e ler antes. Pronto. Quando chegar... Eita, ó, vou dizer, Ricardo, maravilhosamente bem. O que aconteceu? Estão aí? Mudou aqui o negócio? Estamos todos. Mudou, aqui não aparece mais vocês. Não sei por quê, mudou aqui. Mas, enfim, Ricardo, ele fez esses slides, incluindo os vídeos, de tanta gentileza. E eu falei para ele não botar, porque ia ficar muito longo a gente escutar. Mas, então, eu proponho o seguinte, quem quiser receber esse material preparado por Ricardo com uma total gentileza, onde todas as músicas estão lá, os links com vídeo, tudo pronto, é só mandar um e-mail para onde? Manda para a Diana. Para Diana. Para a Casa Freud Lacan, manda para a Casa Freud Lacan alguma coisa que a gente lá providencia. Pronto, e Ricardo, eu agradeço novamente. Ricardo fez todo esse trabalho de procurar as músicas de uma por uma e fez o vídeo. Fui eu que pedi para ele não botar. Ai, eu amo o vídeo. Bota agora o vídeo, vai, Ricardo, a gente fica ouvindo. Pois vamos. Por favor, um minutinho. Então, eu vou... botar um vídeo que é maravilhoso. Então, vamos ouvir o vídeo da Volte para o Celular. Deixa eu abrir aqui o vídeo, então, um minuto só. Enquanto o Ricardo abre, 10. o que é que vocês têm alguma pergunta mais antes de eu... A gente combina... Não, eu acho maravilhoso isso, porque eu acho que a gente atender as pessoas miseráveis é uma coisa muito difícil. É muito difícil, porque as pessoas não têm o mínimo para comer, não têm... É uma coisa muito dolorosa, sabe? Hoje mesmo nós tivemos a apresentação de caso no Preô. Meu Deus, é muito doloroso. Estamos com uma pesquisa do CISAM. Olha, é dificílimo. Acho que é o caso mais difícil, os casos mais difíceis que eu estou. Olha que eu trabalho com gente pobre muito, mas miserável é outra coisa, viu? Dá uma dó, e uma dor também, né? Mas olha o que diz o Vladimir Safatli. Eu assisti. Sim. Vocês conhecem o Vladimir Safatli? Mais, adoro. Não é legal ele? Então, ele estava falando que escutar pessoas em situação de miserabilidade é um ato de resistência
porque na medida em que a gente escuta essas pessoas na questão da subjetividade, a gente permite que elas se organizem socialmente. Olha que É como se beleza. a gente desmanchasse aquela pirâmide do Maslow, que fala, né? Vocês lembram do Maslow? As Sim, necessidades das fundamentais, para necessidades depois as necessidades, né? Aquela pirâmide do É. Maslow. A E psicanálise queira ou não a acredita gente nessa tem uma pirâmide. tendência, que queira ou não, a gente tem uma tendência a fazer isso. É verdade, e a gente tem que levar em conta isso não como um erro, mas como uma limitação que a gente tem que respeitar. Eu acho que primeiro tem que alimentar. Primeiro alimentar. Ninguém pode fazer uma sessão se não almoçou, no dia anterior não comeu. A primeira coisa é oferecer um lanche. A gente tem que ter essa infra de oferecer um lanche para quem for fazer a sessão. Eu acho que é a base. Primeiro alimentar. E encaminhar para um serviço social que esteja em parceria com a gente. A gente ofereceu o lanche. A gente oferece o lanche e encaminha para o serviço social. Feito isso, é de carne e osso, igualzinho a nós. Com certeza. Então, agora, vamos lá, vamos ver, Marisa. Não, mas depois da Marisa Monte, a gente encerra e vamos combinar que no mês de março a gente combina uma outra data para continuarmos escutando música e conversando. Não. E não é essa, não. Qual é o slide, Eugênia? É o Volte para o Seu Lar. Não, essa é a música, mas o slide, o número do slide, para poder identificar aqui. Eu acho que é o 1. Esse Baião de Lacan é muito legal, gente. Vocês têm que escutar, é muito bem-humorado. Então, vamos nesse? Deixa a Marisa Monte para vocês escutarem depois. Vamos escutar a Leila Pinheiro. Tá? Mas só, a gente deixou 20 segundinhos só para cada um, só para saber qual era a música, né? Como era a apresentação... é verdade. Tudo. Viu, Luísa? É melhor, a lista está aí, cada um procura. Vamos escutar, então, cada um na sua casa, a lista, porque meu olho está doendo e eu vou me despedindo de vocês. Muito obrigada por essa oportunidade. Um beijo para cada um. Estou curiosa para saber o que vocês estão achando. Mandem e-mail para mim. Vou gostar muito de receber perguntas de vocês. Meu e-mail, eugeniacor01@gmail. Tem minha página no Facebook, Eugênia Correia. Quem quiser entrar em contato pelo Messenger, eu estou disponível.